Olá, fera! Essa questão aqui é bem interessante porque faz com que a gente entenda o que é que significa realmente o ângulo limite. Porque a pergunta dele é a seguinte, ó, qual é o ângulo limite desse par de meios? Ou seja, ele nos passa a ideia de que o ângulo limite não depende da figura que ele está nos dando. O ângulo limite depende apenas do meio 1 e do meio 2. Então vamos lá. Ó. Como ele quer o ângulo limite, eu vou ter que esquecer a figura que ele nos deu, porque a gente sabe, que a gente viu em aula, que essa figura não corresponde à figura do ângulo limite. A figura do ângulo limite é a seguinte, ó, repare aqui. Eu tenho meio 1, eu tenho meio 2. Olhando para a figura original dele, eu já concluo que, como o raio se aproximou da normal, é porque ele veio do menos para o mais. Eu já sei que o maior é o 2 aqui embaixo, confere? Ótimo, então o meio 2 é o que tem essa fração maior. A gente sabe que a figura do ângulo limite não é essa que ele deu. Qual seria a figura do ângulo limite? A figura do ângulo limite a gente sabe, porque nós estudamos isso, obrigatoriamente o raio tem que vir do meio maior para o meio menor. Então ele vai ter que vir de baixo para cima, não de cima para baixo como ele nos deu. Então vou desenhar, ó, vou só obedecer. Esse par de meios tem sim ângulo limite, só que não é na figura que ele está nos dando. Ó. Qual seria a figura que representa o raio na condição limite? Obrigatoriamente tem que ser do mais para o menos, ele teria que vir de baixo. E se ele está na condição do ângulo limite, que é o ângulo de incidência aqui, ó, aqui o L, ó, ele vai sair praticamente rente. Ó. Raio com normal aqui está dando 90. Essa é a figura da pergunta dele. Ó. A pergunta dele está contida aqui nesse desenho, não no desenho que ele nos deu. Tranquilo? Ótimo. Muita gente marca logo a letra E aí, dizendo que não há ângulo limite nesse par de meios entre eles. Mas existe sim, todo par de meio e possui ângulo limite. Basta que a gente desenhe a figura correta, ok? Então vamos lá. Vamos logo responder. A resposta da questão está aqui nessa figura de baixo. Ó. Como é que a gente encontraria o ângulo limite? Vamos lá? O índice de refração, N2, vezes o seno de L, estou aplicando a lei de Snell. É o índice de refração de fora, N1, que ele nos deu. Ele deu na questão que o índice de refração de fora, N1, vale raiz de 2. Vezes o seno do ângulo de fora, que é 90 graus. Seno de 90 é igual a 1, e aí a gente descobre que N2 vezes o seno do ângulo limite é igual a raiz de 2. Então, para eu descobrir quem é o ângulo limite, basta que eu descubra o índice de refração N2, que aí eu jogo aqui e descubro quanto é ele. E aí eu respondo a questão. O detalhe é que ele não nos deu N2. Foi por isso que ele nos deu essa figura. Dessa figura aqui que ele deu para a gente, eu vou conseguir calcular quem é o N2, para depois jogar aqui e descobrir a resposta final da questão. Ok? Então, lembre sempre que todo par de meio possui ângulo limite. Basta que eu desenhe a figura correta, que não foi essa que ele nos deu. A figura que ele nos deu aqui é apenas o pretexto para que a gente consiga calcular o N2 para depois resolver a questão. Então vamos calcular lá o N2 olhando para a figura que ele nos deu? Aplicando a lei de Snell. Raiz de 2, o índice de refração de fora, vezes o seno do ângulo de fora, que é 45, é o índice de refração de dentro, que é o N2, vezes o seno do ângulo de dentro, que é 30 graus. Raiz de 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é o N2 seno de 30, que é um meio. Cortou o meio com o meio, e a gente acabou de descobrir, pela figura que ele nos deu, que o índice de refração de dentro é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Sabendo disso, a gente agora vai poder jogar agora nessa outra equação e descobrir quem é o ângulo limite desse par de meio. O N2, acabamos de calcular, vale 2. Portanto, o seno do ângulo limite está dando raiz de 2 sobre 2. Portanto, o ângulo limite é 45 graus. Esse par de meio possui realmente ângulo limite e ele vale 45 graus. Mas ele só vai se manifestar se a gente jogar do meio maior para o menor e não do menor para o maior como ele colocou. Beleza? Então tá aí, letra C, um forte abraço e até a próxima.